Em Hollywood, alguns atores dispensam dublês e colocam o seu próprio corpo em risco para entregar realismo nas telas. Um dos maiores exemplos é Tom Cruise em Missão Impossível, efeito Fallout, quando ele realmente saltou de um avião a mais de 7.600 metros de altura em um salto real, treinando centenas de vezes até conseguir gravar a cena perfeita. A sequência impressionou o mundo e se tornou uma das mais marcantes do cinema de ação. Outro nome lendário é Jack Chan, em Police Story, de 1985. Ele desceu por um poste coberto de luzes, sem cabos de segurança, quebrando ossos e queimando as mãos, mas transformando o momento em um clássico. E voltando a Tom Cruise, em Missão Impossível, Nação Secreta, o ator se superou ao se pendurar realmente na lateral de um avião em pleno voo, mostrando que seu compromisso com o realismo é praticamente insano. Essas cenas mostram que, quando o ator também é o próprio dublê, o resultado é pura adrenalina e autenticidade no cinema. É possível ganhar massa muscular treinando só com o peso do próprio corpo. Sim, é totalmente possível. O segredo está em aplicar a sobrecarga progressiva, que é basicamente fazer seus músculos trabalharem cada vez mais, seja aumentando repetições, diminuindo o descanso, ou usando variações mais difíceis dos exercícios. Flexões, agachamentos, barras e pranchas são ótimos exemplos de movimentos que, feitos com consistência e intensidade, estimulam bastante o crescimento muscular. Mas não adianta só treinar. Para crescer de verdade, é preciso comer bem, com proteínas suficientes e um leve superávit calórico, além de dormir bem para recuperar os músculos. Com disciplina, foco e paciência, dá sim para construir um físico forte, usando só o próprio corpo. Certa vez um homem chamado Daniel, que servia fielmente seu rei, foi jogado a uma armadilha. Ele era um dos governadores do rei Dário, porém por inveja outros líderes planejaram uma armadilha contra ele. Eles convenceram o rei a criar uma lei dizendo que, por 30 dias, ninguém poderia fazer orações a qualquer deus ou pessoa, só ao rei. Quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. Mesmo assim, Daniel continuou orando a Deus 3 vezes por dia como sempre fazia. Os inimigos dele o denunciaram. O rei Dário então teve que cumprir a lei. Daniel foi jogado na cova dos leões, porém no dia seguinte, logo cedo, o rei foi até a cova e chamou por Daniel. Para sua alegria, Daniel respondeu que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões, e ele estava vivo sem ferimentos. Deus protege aqueles que são fiéis e justos. A maldade dos outros podem nos colocar em problemas, mas a verdade e justiça sempre prevalecerá. O que é a teoria da seleção natural? Proposta por Charles Darwin, a seleção natural é um processo que acontece na natureza, onde os seres vivos que estão mais bem adaptados ao ambiente têm mais chances de sobreviver e ter filhotes. Esses filhotes herdam as características que ajudaram seus pais a viver melhor, e, com o tempo, essas características vão se espalhando na população. Por exemplo, imagine um lugar cheio de pássaros com bicos diferentes. Os que têm bicos fortes conseguem quebrar sementes duras e se alimentar melhor. Já os que têm bicos fracos passam mais fome. Com o tempo, os pássaros de bico forte têm mais filhotes, e essa característica vai ficando cada vez mais comum. Dessa maneira, o ambiente seleciona os mais adaptados a sobreviverem. Quem foi Santos Dumont? Foi um inventor e pioneiro da aviação brasileiro, nascido em 1873, em Minas Gerais. Desde jovem, interessou-se por máquinas e pela ideia de voar. Na França, ele realizou experiências com balões e dirigíveis, sendo o primeiro a fazer voos controlados em um dirigível motorizado. Seu feito mais famoso foi em 1906, quando realizou o primeiro voo homologado de um avião mais pesado que o ar, o 14 bis, em Paris, diante de muitas pessoas e autoridades. Esse voo é considerado um marco da aviação mundial. Ele é lembrado como um grande símbolo da inovação e da coragem, e é considerado por muitos brasileiros o pai da aviação. 5 países mais populosos do mundo.
Em quinto lugar entre os países mais populosos do mundo está o Paquistão com mais de 240 milhões de habitantes, enfrentando desafios como crescimento urbano desordenado e pressão sobre os recursos naturais. Em quarto lugar vem a Indonésia, com cerca de 270 milhões de pessoas, sendo o país insular mais populoso e com grande diversidade cultural e étnica. Em terceiro estão os Estados Unidos, com mais de 330 milhões de habitantes, marcados por uma população diversa e forte urbanização. Em segundo lugar está a China, que por muito tempo foi o país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhão de habitantes, embora enfrente atualmente uma queda na taxa de natalidade. Em primeiro lugar está a Índia, que recentemente superou a China, também com mais de 1,4 bilhão de pessoas, caracterizada por uma população jovem e em rápido crescimento. Como o país mais feliz do mundo é a Finlândia. Eleita mais uma vez o país mais feliz do mundo, grande parte dessa conquista se deve à eficiência de seu sistema político. O governo finlandês investe fortemente em políticas públicas que garantem direitos básicos, como saúde, educação e moradia, acessíveis a toda a população. A democracia sólida com altos níveis de transparência e baixa corrupção fortalece a confiança dos cidadãos no Estado e nas instituições. O equilíbrio entre responsabilidade do governo e liberdade individual cria um ambiente de estabilidade e segurança. Combinando boas políticas públicas, participação democrática e respeito aos direitos sociais, a Finlândia mostra que a felicidade coletiva nasce quando o poder público atua com justiça, responsabilidade e foco no bem comum. Quem foi Getúlio Vargas? Getúlio Vargas foi presidente do Brasil e uma das figuras mais marcantes da política nacional. Governou de 1930 a 1945 como ditador e depois foi eleito democraticamente de 1951 a 1954. Criou leis trabalhistas importantes, como a CLT e o salário mínimo, e fundou a Petrobras. Apesar dos avanços sociais, enfrentou forte oposição. Em 1954, pressionado a renunciar, cometeu suicídio. É lembrado tanto por seu autoritarismo quanto por defender os direitos dos trabalhadores. O que foi a crise de 1929? Foi uma grave recessão econômica mundial que começou nos Estados Unidos, quando a Bolsa de Valores de Nova York entrou em colapso em 24 de outubro de 1929, no chamado Quinta-feira Negra. O excesso de produção industrial, a especulação financeira e a falta de controle do mercado levaram empresas à falência, bancos à quebrada e milhões de pessoas ao desemprego. A crise se espalhou pelo mundo, afetando o comércio internacional e provocando fome e miséria em vários países. Esse período ficou conhecido como a Grande Depressão e só começou a ser superado na década de 1930, com novas políticas econômicas e, mais tarde, com a Segunda Guerra Mundial. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. A distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta, mas será a mais rápida. Se deixarmos uma bolinha descer apenas pela força da gravidade, existe uma curva em que ela chega mais rápido ao destino. Essa curva se chama braquistócrona. Curioso, né? O caminho mais curto não é o mais rápido. Então, será que em outras situações do nosso dia a dia também escolhemos a reta, quando a cicloide seria melhor? Porém é um equívoco achar que a curva braquistócrona é sempre o caminho mais rápido. Tudo depende da gravidade e de como o corpo se move. Sabia que o nome de Deus está escrito no nosso DNA? Pesquisadores e estudiosos da Bíblia apontam que o código genético, formado pelas bases A, T, C e G, guarda uma ligação simbólica com o tetragrama IHWH, o nome sagrado de Deus, em hebraico. Isso significa que, no mais profundo de cada ser humano existe uma marca que aponta para o Criador, como se a assinatura dele estivesse registrada em cada célula do nosso corpo. É um lembrete de que não somos fruto do acaso, mas sim obra das mãos de Deus, que deixou seu nome gravado na essência da vida. Sobre o pecado. Para que um ato seja considerado pecado, é necessário que estejam presentes três condições ao mesmo tempo: matéria, liberdade e consciência.
A matéria se refere ao conteúdo do ato, ou seja, aquilo que é feito deve ser algo realmente errado segundo a lei moral. Pode ser uma matéria leve ou grave, dependendo da gravidade do ato. A liberdade significa que a pessoa comete o ato por vontade própria, sem ser forçada ou obrigada por ninguém, tendo a capacidade de escolher entre fazer ou não fazer. Já a consciência é o conhecimento de que o ato é errado. A pessoa sabe que está cometendo algo contrário à moral ou à vontade de Deus. Quando essas três condições se unem, a matéria é errada, a plena liberdade e a consciência do erro, o ato pode ser considerado pecado. Descobertas científicas feitas por acaso. Às vezes, as maiores descobertas da ciência acontecem por acidente. Em 1928, Alexander Fleming esqueceu uma placa de bactérias em seu laboratório. Quando voltou, percebeu que um fungo havia matado todas elas. Assim nasceu a penicilina, o primeiro antibiótico do mundo. Outro caso famoso é o dos raios-x. Wilhelm Röntgen notou que uma tela brilhava mesmo sem luz e acabou revelando uma forma totalmente nova de ver dentro do corpo humano. E para fechar, o micro-ondas foi descoberto quando um cientista percebeu que uma barra de chocolate derreteu no bolso dele enquanto trabalhava com ondas de radar. Às vezes, o erro é o caminho certo para mudar o mundo. A história é cheia de acontecimentos tão absurdos que parecem inventados. Um dos mais curiosos é a Guerra Anglo-Zanzibar, considerada a guerra mais curta já registrada. Ela durou aproximadamente 38 minutos. Tudo começou quando o sultão de Zanzibar se recusou a deixar o poder após a morte do governante anterior. O Reino Unido deu um ultimato. O prazo acabou, o bombardeio começou e em menos de uma hora o conflito terminou. Foi literalmente uma guerra que caberia dentro de um episódio de série. Outro caso bizarro envolve Andorra, um país minúsculo entre a França e a Espanha. Durante a Primeira Guerra Mundial, Andorra declarou guerra à Alemanha, só que ninguém avisou o próprio exército. O país não enviou tropas, não participou de batalhas e, para piorar, esqueceu de assinar o Tratado de Paz. Tecnicamente, Andorra ficou em guerra por quase 50 anos sem nem perceber. Esses episódios mostram como, às vezes, a história não precisa de exagero, ela já é inacreditável por conta própria. A história da Arca de Noé é uma das mais antigas e misteriosas da humanidade. Segundo o relato, Noé teria construído um enorme navio para sobreviver a um dilúvio global, levando consigo sua família e representantes de todas as espécies. Mas existe alguma prova de que isso realmente aconteceu? Ao longo das últimas décadas, vários grupos afirmaram ter encontrado vestígios da arca no Monte Ararat, onde a tradição diz que um navio teria encalhado. Fotografias aéreas, formações de madeira petrificada e estruturas que lembram um casco já alimentaram teorias de que algo gigantesco estaria escondido sob o gelo. Mas o ponto principal é: nenhuma investigação científica confirmou a existência da arca. A história da Arca de Noé permanece dividida entre arqueologia, mistério e interpretação histórica. Mas, acima de tudo, existe um elemento que nenhuma escavação pode medir: a fé. Para milhões de pessoas, a arca não é apenas um objeto a ser encontrado, mas um símbolo de esperança, obediência e sobrevivência, algo que vai além de qualquer prova física. Existe um lugar conhecido como a Ilha dos Coelhos Assassinos. E a história é muito mais doida do que parece. Durante um projeto militar, soldados soltaram coelhos na ilha para servir como indicadores de armas biológicas. A lógica era simples. Se algo perigoso fosse liberado ali, os coelhos seriam os primeiros a mostrar sinais. O problema? Eles esqueceram de um pequeno detalhe: coelhos se reproduzem rápido demais. Sem predadores naturais, cada fêmea podia gerar mais de 40 filhotes por ano. Em pouco tempo, a ilha virou um mar de coelhos. Eles comeram toda a vegetação, destruíram o solo, espantaram aves nativas e até mudaram o equilíbrio químico do ecossistema. E o pior: quando o ecossistema colapsa, ele não volta ao normal tão facilmente. Algumas plantas nunca mais cresceram lá.
Hoje, essa ilha é estudada como um alerta, uma prova de que até um animal fofo pode virar uma força de destruição quando o ser humano toma uma decisão sem pensar nas consequências. Você já assistiu O Massacre da Serra Elétrica? O filme mostra um assassino mascarado usando uma serra elétrica, mas o assustador é que a inspiração veio de uma história real. Nos anos 1950, um homem chamado Ed Gein chocou os Estados Unidos. Ele invadia cemitérios, roubava corpos e usava partes humanas para criar máscaras, móveis e até roupas. A polícia encontrou objetos feitos de pele, ossos e órgãos, uma cena tão absurda que parecia ficção. Nenhum espírito, nenhum demônio. Apenas um ser humano capaz de horrorizar o mundo. A história de Ed Gein foi tão impactante que inspirou vários filmes de terror, incluindo Psicose, O Silêncio dos Inocentes e, claro, O Massacre da Serra Elétrica. Um dos vilões mais icônicos do cinema nasceu de um dos crimes mais perturbadores da vida real. O filme O Código da Vinci fez milhões de pessoas olharem para Leonardo da Vinci de um jeito diferente. No longa, suas obras esconderiam códigos secretos, mensagens religiosas e verdades proibidas pela Igreja. Leonardo não era apenas pintor. Ele era cientista, engenheiro, anatomista e deixava muitos escritos em código, usando escrita espelhada. Isso ajudou a criar a ideia de que ele escondia segredos em suas pinturas, como na Última Ceia e na Mona Lisa. O filme mistura fatos reais com ficção. É verdade que Leonardo gostava de enigmas e símbolos, mas não existe prova histórica de que ele participou de sociedades secretas ou escondeu mensagens religiosas como o filme sugere. Mesmo assim, o impacto foi tão grande que o filme foi criticado, censurado e até proibido temporariamente em alguns países por questionar crenças religiosas. No fim, O Código da Vinci não conta a história real de Leonardo, mas mostra como a genialidade dele ainda gera mistério até hoje. Você sabia que o Fusca chegou ao Brasil graças a uma decisão política? Em 1953, o então presidente Getúlio Vargas incentivou a industrialização do país, abrindo espaço para montadoras estrangeiras. Pouco depois, a Volkswagen começou a montar o Fusca em território brasileiro. Mas foi em 1959 que ele virou oficialmente brasileiro, com a inauguração da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, São Paulo. Simples, resistente e econômico, o Fusca tinha motor traseiro, arrefecido a ar, e enfrentava qualquer estrada ruim da época. Não demorou para virar o carro do povo e um dos veículos mais amados da história do Brasil.